Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede todo entendimento. Amém. Bora pra cima, mais um vídeo para o canal Seja Fonte. Estamos no nível de número 85. Hoje é dia de mensagem bíblica. Hoje é uma mensagem muito importante, principalmente para você que tem uma doença chamada nomofobia. Sabe o que é isso? Sabe não? É isso que vamos aprender hoje. Nomofobia. Pode estar bem pertinho de você. É forte tanto dentro quanto fora. É isso que nós iremos aprender hoje e antes vou estar apresentando este livro aqui. Já vai abrindo a tua Bíblia em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos 14 ao 18. Amém? Vou estar apresentando este livro aqui, é do Tiago Brunet. Tiago Brunet especialista em pessoas. Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Eita glória! Autor best-seller com mais de 500 mil de livros vendidos. Esse livro aqui é a 3ª edição. Vamos lá. O que o Augusto Cury falou deste livro aqui? Vamos ver. Quem não é especialista em pessoas não é capaz de escrever os capítulos mais nobres da sua história ao passar pelos momentos mais difíceis da vida. Quem não é especialista em pessoas não entende que cada ser humano é único e irrepetível. Este livro ajuda a humanidade a formar mentes mais brilhantes, altruístas e solidárias. Parabéns, Tiago Brunet, pela contribuição à sociedade brasileira. Isso é o que o Augusto Cury fala desta obra aqui. Agora a revista Veja. Revista Veja, o que fala desta obra? Aposta do mercado editorial. Em menos de 2 anos, ele reuniu um rebanho de 2,3 milhões de seguidores nas redes sociais. Lançou outros 5 livros e atingiu a monta de 300 mil exemplares vendidos. Isso é o que a revista Veja fala de Tiago Brunet do livro, né? Agora vamos lá. Um outro resumo. Pessoas não são descartáveis. No mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, perdoam até 70 vezes 7 e não julgam para não serem julgadas. Enquanto isso, no mundo real, os amigos próximos podem invejar, familiares espalham fofocas e somos abandonados por quem menos esperamos que faça isso. O mundo real mostra que o verdadeiro desafio está em administrar o outro. Você precisa de pessoas para ser feliz. Invista nelas. Aprenda a enxergar o que há de melhor em cada uma. E aprenda aqui como não esperar algo em troca e, mesmo assim, encontrar satisfação e felicidade nas suas relações. Entender o outro é o primeiro passo para grandes amizades e grandes negócios. Então, este é o resumo deste livro aqui, beleza? Especialista em pessoas do Tiago Brunet. Irmão Clepton, quero comprar, R$80. Você dá com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu, de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir cantar ou pregar na sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém!
Bora para o conteúdo de hoje. Produção, roda a vinheta, a vinheta mais poderosa do mundo. Agora. Glória ao nome de Jesus, bora pra cima! Tacar fogo na seara dos filistas. Cadê minha toalhinha? Já começou a ficar forte o negócio aqui. João, capítulo de número 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 18. Assim está escrito: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Bora pra cima. Hoje eu quero falar sobre distração, tá bom? Esse é o tema. Mas, irmão Cleber, você acabou de falar que o tema é nomofobia. E agora tá falando que o tema é distração? Sim, na verdade, essas duas coisas estão bem relacionadas. Vamos falar de distração e depois vamos ver o que significa nomofobia, tá bom? E a minha oração é que você que tem esse problema, que através desse vídeo você se liberte disso, em nome de Jesus. Bora lá. Como eu disse, quero falar hoje sobre distração. E podemos começar na seguinte reflexão. Se dentro de uma caixa houvesse vários temas, que ali dentro daquela caixa tivesse o tema depressão, tivesse o tema ansiedade, estresse, câncer, distração, enfim, vários temas que lhe vêm à cabeça. Salvação, cruz, Jesus, enfim. Dentro, aí a gente poderia separar esses temas e colocar somente as doenças, vai. Colocar dentro de um outro caixote as doenças e poderíamos colocar a depressão, né? Que é um tema que está em alta nos nossos dias, no nosso dia a dia. Colocar também a ansiedade, que é um tema que está em alta no nosso dia a dia. Câncer, que é um tema que está em alta no nosso dia a dia. Estresse e junto desses temas que eu acabei de citar, colocar essa distração. Qual você escolheria para falar? Eu estou refletindo com você nesse início, porque eu já me sentei com pessoas e que já citaram todos esses temas, câncer, depressão, qual foi o outro que eu citei? Estresse, ansiedade. Já me sentei com algumas pessoas e coloquei no meio desses temas a palavra distração, tema distração. E esse tema distração, ele acabou sendo muito rejeitado. Só que eu me aprofundando no tema, eu descobri que esse tema distração
é o que tem gerado muita depressão nas pessoas. O tema distração é o que tem gerado muita ansiedade nas pessoas, estresse nas pessoas. Ou seja, um tema que para muitos é descartável acaba sendo uma das bases das doenças que muitas pessoas vivem hoje. Depressão, ansiedade, estresse. Só aí você vê a importância desse tema. Distração. Então, nesse primeiro lugar, eu quero que você se atente que distração, na cabeça de muitos, é uma arma inofensiva, né? Só que é uma das artimanhas de Satanás mais nocivas para a espiritualidade das pessoas e para a vida mental, física e emocional de muitos. Então, refletindo com você nesse início, você já percebe que o tema distração, ele é importante. E deveria ser colocado no mesmo grau que a depressão, no mesmo grau que a ansiedade, no mesmo grau que o estresse, porque é esse tema que tem gerado em muitos depressão, ansiedade e estresse. Só falei isso para que você veja a importância desse tema. Irmão Cleber, o que significa a palavra distração? Distração significa isso aqui, ó. Atrair a um ponto diverso. Como se você estivesse olhando para um lado e eu conseguisse te distrair para um outro ponto. Tá bom? Então esse é o primeiro significado. Atrair a um ponto diverso. Ó, outro significado. Estado em que a atenção está dividida entre vários assuntos ou ações. Olha só, distração também significa um estado em que a sua atenção ela está dividida entre várias coisas, várias ações. Esse é um outro significado. Outro significado de distração é a falta de atenção. Quantas pessoas você já conversou com elas e de repente você estava falando e a pessoa estava... Aí você falando ela. Parecia que estava ali, mas não estava ali. Estava em outro mundo. Porque é falta de atenção. Distração também significa falta de atenção. E o último significado que é a desatenção. É isso que significa a palavra distração. E dentro do nosso tema hoje eu separei distrações em 3 níveis, tá bom? Que todos os seres humanos vivem. Distração em 3 níveis. Repita aí na sua casa. Distração em 3 níveis. É forte. Primeiro nível. Distração em tempos curtos. O que é a distração em tempos curtos? Eu acredito que você seja o tipo de pessoa que já fez aquele café. Você coou o café, esquentou a água, coou o café, daqui a pouco adoçou e colocou no fogão de novo para ele esquentar mais um pouco e colocar na garrafa. Só que nessa que você colocou no fogão para esquentar mais um pouco e depois colocar na garrafa, você se distraiu um pouquinho, ou foi mexer no celular, ou foi assistir aquele programa seu favorito, que você gosta muito, e quando passou uns minutos você só sentiu o cheiro do café fervendo, borbulhando. O que aconteceu aqui? Você estava fazendo algo e se distraiu, foi fazer outra coisa e acabou tendo que jogar o café todo no lixo, porque ferveu e esquentou demais. Qual foi o problema? Distração. Uma outra distração em tempos curtos é quando você vai fazer aquele arroz, né? Que é arroz, famoso arroz. E você coloca no fogo também o arroz e de repente você fala assim, bom, tem muita água ainda e vai demorar um pouquinho para essa água enxugar todo o arroz, chupar, né? A água todinha.
Então eu vou fazer uma outra coisa. Aí você foi fazer outra coisa. Vamos colocar aqui que você foi assistir o seu programa favorito de novo, até essa água secar. Ou você foi mexer no celular até a água secar. Ou algum vizinho te chamou, alguma amiga, algum amigo te chamou e você foi bater aquele papo até a água secar. Daqui a pouco, você esqueceu e passou 20, 30, 40 minutos e você só sente o... Meu Deus, o arroz. Queimou! Por que queimou? Porque você se distraiu. Essa é chamada de distrações em tempos curtos. Que você está fazendo uma coisa que demanda um pouco de tempo e até nesse pouco de tempo você não consegue manter o foco ali. Vai se distrair com outra coisa, acreditando que você vai se lembrar e de repente você perdeu o seu café, perdeu o seu arroz, perdeu o seu feijão, perdeu um monte de coisa por causa das distrações em tempos curtos. Só que não para por aí. Existe também distrações em tempos médios. O que é as distrações em tempos médios? São coisas que te distanciam de coisas importantes no seu dia. Sabe aquele tipo de coisa que você sabe que você tem que fazer todo dia, demanda tempo para você fazer aquilo, só que de repente você se distraiu e não conseguiu fazer a coisa importante do seu dia. Vamos citar algo aqui muito importante. Gênesis, estamos em distrações em tempos médios, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo de número 8 e 9, se você quiser acompanhar, tá bom? Já falamos aí das distrações em tempos curtos, que você já deve ter queimado muito arroz, muito café, muito feijão, né? E agora vamos falar das distrações em tempos médios. Gênesis 3, 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Aqui, nesse capítulo, é exatamente o capítulo onde Eva é enganada pela serpente e ela entrega o fruto para Adão e os dois acabam sendo enganados. Mas repara bem, o texto vai dizer que Deus ele descia na viração do dia para conversar com Adão, para conversar com Eva. O que a serpente conseguiu fazer? Conseguiu fazer com que eles esquecessem do tempo que eles tinham com Deus todos os dias, ao ponto de fazer eles desobedecerem a Deus. E quando chegou no tempo determinado do dia, a qual Deus descia para conversar com Adão e Eva, eles não estavam no lugar apropriado para falar com Deus, se relacionar com Deus. O que é as distrações em tempos médios, irmão Cleberson? Distração em tempos médios são coisas que te distanciam de coisas importantes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu relacionamento com Deus no seu dia. Você sabe muito bem que para desenvolver um relacionamento com Deus, você não tem que orar uma vez no ano. Você não tem que ler Bíblia uma vez no ano. Ou só orar e ler Bíblia na igreja. Não! Manter um relacionamento com Deus, que é algo
mais importante na vida de todo cristão é um relacionamento, está no texto, diário, onde Deus desce todos os dias para ver se a gente está no local apropriado, orando, lendo, se consagrando, buscando a Ele. Só que o inimigo aqui, ele conseguiu fazer Adão e Eva esquecerem do tempo que Adão e Eva tinham com Deus durante o dia, fazendo eles desobedecerem. Deixa eu te fazer uma pergunta nas distrações dos tempos médios. O que é que o inimigo colocou para você que conseguiu te distanciar da oração? O que é que o inimigo falou para você para conseguir te distanciar da leitura bíblica? Com o que é que o inimigo te distraiu ao ponto de te fazer esfriar na presença de Deus durante o seu dia, tá? Já falamos das distrações do tempo curto. Agora estamos falando das distrações em tempos médios. Distração em tempos médios são coisas que nos distanciam de coisas importantes do nosso dia a dia. E coisas importantes pode ser o seu relacionamento com Deus, pode ser o seu estudo de uma faculdade, pode ser o seu crescimento, pode ser o seu desenvolvimento. Aqui era o horário que Adão e Eva tinham com Deus para manter o relacionamento e fazer crescer esse relacionamento. Mas o inimigo conseguiu distanciá-los ao ponto de fazer eles se esconderem de Deus e do local apropriado. O que é que o inimigo tem lançado para você, te distanciando da sua vida com Deus, da sua vida de oração, daquilo de mais precioso que você tem durante o seu dia, se tratando de crescimento e desenvolvimento? Reflita nisso aí, tá? O outro nível de distração, esse é o mais importante, porque às vezes uma distração em tempos curtos pode fazer você perder pouca coisa, mas distração em tempos curtos também já fez muita gente perder a vida, tá? Por causa de segundos, aí muita gente foi atropelada. Você sabe muito bem disso. Distração em tempos curtos. Distração em tempos médios, se tratando do dia a dia, coisas importantes do dia que você tem que fazer todos os dias, regradamente, de forma disciplinada, mas o inimigo conseguiu te tirar. E agora a mais importante delas é a distração em tempos longos. O que é a distração em tempos longos? É justamente coisas que te distanciam de coisas importantes em muito tempo na sua vida. E essa coisa importante que eu estou citando aqui é justamente o seu propósito. É quando a sua velha natureza, é quando o inimigo consegue realmente te tirar do seu propósito de vida. Ele consegue te afastar de uma forma significativa de Deus, mas não por um dia, não por 2, mas por muito tempo, dando até trabalho para você voltar. E se tratando dessa distração em tempos longos, falando-se de propósito, tá? De vida, vamos ler Gênesis 3, 19. Está escrito assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Vou ler de novo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Vamos parar para refletir aqui nesse versículo. Deus está dando uma sentença aqui para Adão. E o que ele está dizendo? Você é pó. Você foi formado do pó, e para o pó você voltará.
Vamos parar para refletir? Adão era o quê? Deus chamou Adão para ser o quê? Se você for olhar, Gênesis 2:15, se não me falha a memória, aqui ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Adão era lavrador. Vamos voltar agora para o texto a qual lemos, 3:19. Adão, você foi formado do pó. E agora, por causa da sua desobediência, para o pó você vai voltar. Olha só. E o que Adão era? Lavrador. Para refletir, se você estando no lugar de Adão, você tendo que trabalhar numa terra, a qual quando você pegasse essa terra na mão, você soubesse que você foi formado dessa terra. Detalhe, e você quando acabar os seus dias de vida, vai voltar para essa terra. Então Adão trabalhava todos os dias, vendo na palma da sua mão, nas suas ferramentas, trabalhava todos os dias, vendo a sua origem, de onde ele foi formado, e vendo o seu destino, para onde ele voltaria. Quando a gente faz essas duas perguntas para nós mesmos e para Deus, nós descobrimos o para que nascemos. Pergunta de origem: Deus, por que eu estou aqui? Segunda pergunta: e se eu morrer hoje, que legado eu estou deixando? Quando você faz essa pergunta de origem e pergunta de destino, nesse intermediário, você se preocupa em descobrir o seu propósito. O para que você nasceu. Sabe por que eu estou falando isso hoje? Distração em tempos longos? Porque tem muita gente me ouvindo e tem muita gente vivendo nesse planeta Terra que vive de uma maneira vegetal. Nasce, cresce e morre. E nunca descobre o seu propósito. A pessoa nasce, cresce, morre e não sabe para que ela nasceu. Para que ele nasceu. Saiba que você está vivendo as distrações em tempos longos. A sua velha natureza, o inimigo, as distrações em tempos longos, está te distraindo do seu propósito de vida. E hoje, Jesus te faz refletir sobre isso. Minha filha, meu filho, o para que você nasceu? Pergunta para mim que eu te respondo. Se abra hoje para essa palavra e descubra o para que você nasceu. Se você é uma pessoa que tem 15, 20, 30, 40 anos e ainda está indeciso, por que eu estou vivendo nessa terra? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Você está vivendo as distrações em tempos longos. Já se passou 20 anos da sua vida e você não descobriu. Se passou 30 anos da sua vida e você não descobriu o seu propósito. Se passou 40 anos da sua vida e você não descobriu o seu propósito. Só que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se questionar, de você perguntar para Deus. A Bíblia, ela te dá um indício do seu próprio propósito. Sabe o que a Bíblia diz sobre propósito? É Deus que opera em nós tanto o querer, desejo, quanto o efetuar, vontade de ir buscar. Olha só, é o próprio Deus que está te dando o indício. Filha, sou eu que estou operando em você.
esse desejo. E sou eu que estou te estimulando a buscar o seu propósito. Então para pensar naquilo que você tem mais desejo de fazer. E para pensar naquilo que você tem mais buscado. E Deus está dizendo, busque isso. Se afunde de cabeça. Esse é o seu propósito de vida. Pergunta para Deus, se você não souber, faça um propósito para Deus te revelar o seu propósito de vida, mas não fique sem descobrir isso, porque essa é a pior distração que existe na vida do ser humano. É distração em tempos longos, é quando ele nasce, cresce e morre e não descobre o para que nasceu. Reflita nisso. Glória a Deus. E agora, eu tinha várias coisas para falar sobre distração. O que tem distraído grande parte das pessoas. Tinha várias coisas. Mas eu decidi falar da principal delas. Tá bom? Eu quero falar sobre internet e celular. Essas duas coisas. Internet. Você sabia que o tempo médio, mundialmente falando, tá? Mundialmente falando, o tempo médio que as pessoas passam na internet é cerca de 6 horas e 42 minutos, tá bom? Tempo mundial, se falando de mundo, todos os países inclusos. O tempo médio é de 6 horas e 42 minutos. Só que agora o bicho pega um pouquinho mais. Porque eu quero falar do brasileiro. Eu quero falar de você, brasileiro, que está me ouvindo. Foi feita uma pesquisa. Sabe o tempo médio que o brasileiro passa na internet? 9 horas e 29 minutos. É lógico que alguém pode citar para mim, irmão Cleber, tem gente que trabalha com a internet. A pergunta é todo mundo que passa 9 horas e 29 minutos que trabalha com internet? Quer dizer que nessas 9 horas e 29 minutos aqui não tem gente assistindo filme, não tem gente na televisão, não tem gente no Facebook, não tem gente no WhatsApp, não tem gente no YouTube, né? Não tem gente no Twitter, não tem gente no Instagram. É todo mundo que trabalha e que fica 9 horas e 29 minutos do seu dia na internet? Para refletir. Isso aqui não tem justificativa. É óbvio, tirando as pessoas que trabalham com internet, tá justificado. Mas e você? E você que não trabalha com internet? E detalhe, os celulares atuais, ele vem na configuração mostrando para você quanto tempo você está gastando em Facebook, quanto tempo você está gastando com YouTube, quanto tempo você está gastando com Instagram, quanto tempo você está gastando com Twitter, quanto tempo, enfim, com rede social. Ele mostra para você. Isso aqui não foi tirado da cabeça de pessoas, foi feito pesquisas com muitas pessoas, muitos brasileiros, e o tempo médio de todos os brasileiros na internet é 9 horas e 29 minutos. Isso aqui já é preocupante. Sabe por quê? Porque o ano tem 365 dias. E quando você passa 9 horas e 29 minutos na internet, 145 dias desses 365 dias, você só passou na internet. Para refletir nisso. Só que eu estou lhe trazendo um dado, o mais atual que existe aí. Tá bom? Então, tempo médio mundial, 6 horas e 42 minutos. Tempo médio do brasileiro. Irmão, eu estou falando de tempo médio, tá? Pode ter mais ainda, como pode ter menos. Mas o tempo médio da maioria dos brasileiros é 9 horas e 29 minutos. Você tem noção que é passar 145 dias só em celular,
televisão e coisas que demandam internet? Parece até que a pessoa não está mais vivendo, né? Vamos lá. E agora chegou no nosso tema. Como eu falei, as pessoas andam distraídas com várias coisas, mas eu preferi só falar do celular, tá bom? Nosso tema de hoje, além de distração, é uma distração gerada pelo celular. Tem um termo que se chama nomofobia. O que é nomofobia? É um termo muito recente, tá? É um termo muito recente e tem origem nos diminutivos ingleses no e mo, ou no mobile, tá bom? Ó, é um termo muito recente, tem origem nos diminutivos ingleses no mo ou no mobile, que significam, olha o que significa, sem telemóvel. Daí a expressão nomofobia. Ou fobia, medo de ficar sem um aparelho de comunicação móvel. Olha onde a gente chegou. Você sabia que existem pessoas que têm medo de ficar sem um celular? Medo, pavor de ficar sem um aparelho telefônico? Olha onde a gente chegou. Olha os hábitos de quem tem nomofobia. Olha os hábitos. Eu vou citar aqui e você pode dizer por si só se você tem alguns desses hábitos, tá? Às vezes você não tem todos, mas você tem alguns, tá bom? Então já se avalie. Aí depois faça o teste para ver se você tem nomofobia. Vamos lá. Hábitos de quem tem nomofobia. Primeiro, incapacidade de desligar seu telefone. Sabe o que é isso? É você não deixa o seu celular acabar a bateria dele, para depois carregá-lo e depois continuar usando. Você não deixa o seu celular acabar a bateria. Você tem uma incapacidade de desligar seu telefone, mantendo ele ligado a todo momento. 2. Verificar obsessivamente chamadas perdidas, e-mails e textos. Você verifica essa palavra obsessivamente? É às vezes um toquinho que dá no seu celular. Você está fazendo aqui alguma coisa. Aí dá um toque no seu celular. Pim! Aí você está fazendo outra coisa. Aí dá um outro toquinho. Pim! Você verifica obsessivamente. Seu celular não pode dar uma vibrada. Um toque que você já está ali. Nos pés dele. Para mexer. 3. Constantemente carrega a bateria do celular. Entra até na primeira que a gente citou, né? Incapacidade de desligar seu telefone. Você carrega constantemente a bateria do celular. Para que você carrega? Para manter ele ligado a todo momento, ao ponto dele não desligar. 4. Confere também, obsessivamente, redes sociais e WhatsApp. Então, além de e-mails, textos, chamadas, o WhatsApp, redes sociais, é o seu principal aí. Que não pode dar um toquinho, não pode dar uma vibradinha, que você já está nos pés do seu celular. Próximo. Demonstra irritação ao estar em locais sem conexão Wi-Fi. Sabe quando você está com o seu celular e você não tem internet? E você está em um certo local e tem um monte de gente para conversar, tem um monte de gente para se relacionar, tem um monte de gente para bater papo, mas o que você quer se socializar no celular. Aí quando não tem internet, quando não tem Wi-Fi para você mexer nas suas redes sociais, no seu Instagram, enfim, no seu Facebook, em tudo que você tem, no YouTube, você demonstra irritação.
quando no local que você está não tem Wi-Fi, não permitindo que você mexa nas suas redes. E aí? Tá parando para refletir? Vamos lá, vamos continuar. Próximo. É incapaz de ir ao banheiro sem levar seu telefone com você. Você é esse tipo de pessoa que às vezes vai fazer o número 1, o celular tá ali do lado. E quando também vai fazer o número 2, que é mais demorado um pouquinho, o celular tá ali do lado. E quando vai tomar banho, o celular tá ali do lado, tocando alguma coisa, falando alguma coisa. Você é incapaz de ir ao banheiro sem levar seu telefone com você. Próximo. Mentir sobre tempo gasto na rede. Como eu falei, os celulares atuais aí, ele vem marcando quanto tempo você fica na internet, quanto tempo você fica nas suas redes. E às vezes você observa um fulano que ele ficou no dia praticamente de 5 a 8 horas só no telefone, só na internet, só nas distrações. Aí você fala, você viu que ele ficou. Aí você pergunta, quanto tempo você gastou nas redes aí? Quanto tempo você gastou na internet hoje? Ele ficou 8, mas ele disse pra você, eu acho que eu gastei umas 2 horinhas, 1h30, 2 horinhas. Tenha coragem de mentir. Tenha coragem de falar. Passou 8, mas tenha coragem de falar que foi 2 apenas. Mente. Quem tem nomofobia, mente. Sobre tempo gasto na rede. Um outro problema de pessoas que têm nomofobia é ficar online mais tempo do que o previsto, deixando de dormir e se alimentar. Quem tem nomofobia, normalmente, por causa do excesso de distrações, vídeos, até curtos, que tem no celular, nas redes, às vezes fica horas e horas ali. E o sono não vem por causa do excesso de prazer que ele está consumindo naqueles vídeos. E o sono não vem. Às vezes, esse excesso, esse tempo que a pessoa fica, além de prejudicar o sono da pessoa, também prejudica a sua forma alimentar. A pessoa não se alimenta direito e às vezes não se alimenta nas horas certas. Ela então prejudica o seu sono e prejudica a sua forma alimentar, ficando mais tempo do que o previsto nas redes sociais. E agora, vamos continuar aqui. Foram feitas pesquisas de pessoas, jovens principalmente, que têm nomofobia e pessoas que não têm nomofobia. Por incrível que pareça, esses testes feitos aí com pessoas que têm nomofobia, você sabia que apareceram sintomas nessas pessoas, os mesmos sintomas de quem usa maconha, de quem usa pedra, de quem usa cocaína, de quem usa muita droga, foram apresentados em quem tem nomofobia. Gente, eu tô falando de pessoas que têm medo de ficar sem um celular, sem um aparelho telefônico. Fizeram o teste e sabe o que apareceu? Apareceu os mesmos sintomas que tem nos drogados, em quem tem vício por droga. Para refletir nisso. Olha os sintomas que apareceram nas pessoas que têm nomofobia quando elas foram levadas a teste. Olha os sintomas. Primeiro, sintomas emocionais. Olha o que elas tinham. Angústia. Estamos no tema distração, tá? Distração e nomofobia. Olha o que eles apresentaram. Sintomas emocionais. Angústia, ansiedade, irritabilidade, medo, estresse,
crises de pânico, tristeza, solidão e depressão. Se lembra agora? Vamos voltar para o início do vídeo, quando eu falei que se tivesse numa caixinha depressão, ansiedade, estresse, câncer e distração, dificilmente as pessoas escolheriam distração. Mas saiba que distração é uma das bases que tem gerado depressão, irritação, ansiedade, qual é outro que eu falei? Medo, angústia, crises de pânico. Olha só, a base, distração, uma das bases, distração. Quem escolheria esse tema para falar? Mas saiba que distração tem gerado depressão, distração tem gerado estresse, distração tem gerado ansiedade, distração tem gerado angústia, medo, crise de pânico. Já é para você refletir nisso, tá? Esses são sintomas emocionais que foram apresentados nas pessoas que foram submetidas a testes. Agora tem os sintomas físicos. Sintomas físicos. Falta de ar. Sudorese. Sabe o que é sudorese? É quando você soa demais sua mão. Pessoas que soam demais, tá? Isso é sudorese. Tontura. Tremores. Náuseas. Dor no peito. Aceleração da frequência cardíaca. Dor de cabeça e enxaqueca. Quero que você reflita nisso hoje, porque é muito importante. Em que nível você está se distraindo? Em que nível você está mexendo no seu celular? Eu acabei de citar alguns sintomas emocionais, sintomas físicos, e citei os hábitos das pessoas que têm nomofobia. Veja se você tem isso. Eu vou citar agora hábitos que você pode se utilizar, porque não é só falar do problema, mas vamos tentar dar uma solução, tá bom? Hábitos para evitar a dependência. Alguns hábitos para evitar a dependência. Primeiro, ter vários momentos durante o dia em que não se está com o celular e se dá preferência para conversas frente a frente. Olha só, o quanto é importante você conversar com pessoas. Ter vários momentos durante o dia em que não se está com o celular e se dá preferência para conversas frente a frente. 2. O 2 aqui é parecido, tá? É um pouco parecido, só que você vai entender o que eu vou dizer com esse número 2 aqui. Gastar pelo menos o mesmo tempo em horas que se gasta no celular conversando com alguém. Você que tem nomofobia, veja quanto tempo você está gastando com o seu celular. Pegue esse mesmo tempo e gaste conversando com pessoas, tá bom? Isso é um processo lindo para você se libertar. Veja o tempo que você gasta com o seu celular, pegue esse mesmo tempo e gaste com pessoas, conversando frente a frente, olho a olho, sorrindo, se entristecendo, enfim, mas converse com pessoas. Vamos lá. Hábitos para evitar, tá bom? A nomofobia, para evitar a dependência. 3. Não utilizar o celular nos primeiros 30 minutos após acordar e nos últimos 30 minutos antes de dormir. Então você que tem nomofobia, pare de acordar com o seu celular e já ficar mexendo nele. Você que tem nomofobia, pare de dormir mexendo no celular. Compre um despertador. É lógico, isso é se você quiser se libertar, tá bom? Da doença. Porque tem muita gente que quando eu cito isso aqui, não,
Eu dependo do meu celular para acordar. Eu dependo. Tá bom, se você está disposta ou disposto a pagar todos os sintomas que eu citei aqui, angústia, medo, estresse, depressão, ansiedade. Se você acha que comprar um despertador e trocar pelo seu celular não vale a pena, então continue. Continue mexendo no seu celular assim que você acorda. Continue mexendo no seu celular até você querer dormir. Não se preocupa. Isso aqui são hábitos para evitar a nomofobia. Não utilizar o celular nos primeiros 30 minutos após acordar. Acordou? Esquece o celular. Vai fazer alguma outra coisa, escovar dente, tomar banho, tomar um café. Mas esquece. Não mexa no celular nos primeiros 30 minutos. E detalhe, não mexa no celular nos últimos 30 minutos, quando você for dormir. Beleza? Esse é um hábito para evitar. Um outro hábito, colocar o celular para carregar numa superfície longe da cama. É um outro hábito, tá bom? Tem muita gente que é viciada. O celular não pode dar um toquinho que tá quase pegando no sono. Aí deu um toquinho... Tá quase pegando no sono, quase dormindo, aí deu um toquinho. Então coloca o celular para longe, tá bom? Coloca o celular para carregar numa superfície longe da sua cama. E o último, desligar o celular durante a noite. Se possível, desligue o seu celular. Lembrando que eu estou falando para quem tem nomofobia, tá? Não é para qualquer pessoa. Faça o teste. Veja se você tem. Eu citei hábitos aqui de pessoas que têm nomofobia. Citei sintomas emocionais, sintomas físicos. Te dei um pouco de solução, que eu não sou nenhum médico, mas isso aqui eu pesquisei para falar. Tá bom? Então esses aqui são hábitos para evitar a dependência. E aqui eu quero terminar com o mais importante. Acabamos de falar de distração e nomofobia. E o contrário de distração é justamente foco. Será que Jesus ensinou algo sobre foco? Se você quiser se libertar dessa doença, reflita nesse texto. João, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe Jesus conversando com Nicodemos. Ele cita uma serpente que Moisés fez no deserto por orientação de Deus, por causa que o povo estava murmurando, pecando. Vão até Moisés e diz: Moisés, nós nos arrependemos do nosso pecado de murmuração. Deus então orienta Moisés a fazer uma serpente de bronze. Moisés constrói essa serpente de bronze. Quando ele constrói, ele coloca essa serpente de bronze em uma estaca, bem no alto. E a orientação de Deus é: Moisés, quem olhar para essa serpente de bronze vai ser curada da picada de qualquer serpente que for. Daqui a pouco o povo começou a focar. O povo começou a focar na serpente de bronze que Moisés construiu por orientação de Deus. E quando o povo começou a focar na serpente de bronze, esquecendo todas as distrações ao redor, o povo começou a ser curado um a um.
um a um. Olha o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze e curou o povo que se arrependeu do seu pecado, o Filho do Homem vai ser levantado no madeiro, oh glória, vai ser levantado na cruz. E quem manter o foco no Filho do Homem, Nicodemos, vai ser curado do maior pecado que existe. O pecado da distração. É isso que o inimigo quer. Ele quer te distrair. Ele quer fazer você pecar. Ele quer te distrair do foco da cruz. Ele quer te distrair de Jesus. Mas hoje Jesus está dizendo: quer ser liberto da distração? Quer ser liberto da nomofobia? Quer ser liberto da depressão? Quer ser liberto da ansiedade? Quer ser liberto do estresse? Olha para a cruz, olha para Jesus. Detalhe, não é só olhar e se distrair, é olhar e se manter olhando até ficar curado. É isso que Jesus está dizendo. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E hoje Jesus está te salvando da distração que tanto tem gerado depressão em você, ansiedade em você, irritabilidade, medo, pânico, falta de ar. Hoje Jesus está dizendo: olha para mim, olha para a cruz, porque eu tenho poder para te curar. Assim como a serpente de bronze foi levantada e curou todo aquele povo, o Cristo crucificado também tem muito mais poder para te curar de toda e qualquer doença. Mas para isso, para te curar, Ele está dizendo: tem que manter o foco. Você não pode se distrair. O diabo vai lançar muitas coisas para você se distrair. Ele conseguiu distrair Eva, conseguiu distrair Adão, mas não deixe o inimigo te distrair da cruz. Não deixe o inimigo te distrair de Jesus. Mantenha o foco nele. Mantenha o foco no seu propósito. Oh glória! E Jesus, nesse momento, eu creio que Ele está te curando da depressão, está te curando da ansiedade, está te curando da irritabilidade. Mas para te curar de forma completa, mantenha o foco. Mantenha o foco. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê ou mantenha o foco nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mantenha o foco nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é essa mensagem bíblica que eu deixo no seu coração. Tome muito cuidado com a distração. Tome muito cuidado com a nomofobia. Tome muito cuidado com o tempo que você passa na internet. Foque em Jesus. Foque no seu propósito. Amém? Bora pra cima. Seja a fonte. Mantenha o foco. Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai procura quem está focado na cruz e em Jesus. Sorriso de crente. Sorria junto comigo e com meu irmão. Felicidade é forte demais. E Deus
abençoe.